Oi, gente, tudo bem? Nessa aula vamos estudar um pouquinho mais sobre a reforma religiosa. Eu vou falar de novo sobre reforma religiosa de uma forma mais abrangente. Vamos falar de novo sobre a reforma religiosa, né? O que é a reforma religiosa, o que foi a reforma religiosa, onde começa a reforma religiosa, quais foram as causas. Novamente vamos entrar nesse assunto para vocês poderem aprender, né? Com certeza vão ficar perguntando: "Nossa, professora, de novo?" Sim, de novo. Vamos aí estudar de novo para vocês aprenderem, para entrar na cabeça de vocês o que é a reforma religiosa. Então, de cara, vamos entrar na questão: o que é reforma religiosa, quando e onde ela começa? Então, o que é a reforma religiosa? Quando a gente fala em reforma, é algo que vai ser consertado, né? Quando a gente fala assim, vou reformar aquilo, é porque aquilo tá quebrado. Aquilo tá precisando passar por uma mudança, por uma reforma, né? Então, a reforma religiosa é isso, né? É um movimento religioso que rompe com a autoridade da Igreja Católica, dando origem a novas religiões cristãs. Então, a reforma é isso, é reformar o que estava ruim. A Igreja Católica estava ruim, né? Lembrando que só tinha o catolicismo. Estamos falando aí de Europa no século XV, século XVI, lembra? Idade Média e tal. Então, vamos aí falar da reforma, o que estava ruim, né? Por que houve essa reforma? Então, gente, é praticamente isso, né? A gente tem uma igreja única, né? A única igreja cristã, que é a Igreja Católica, conhecida mais como catolicismo, que tinha lá todo o seu conhecimento do cristianismo, né? Ou seja, para você ser cristão, você tinha que ser católico. Se você não fosse católico, você não era cristão, então vocês vão morrer. Já que a única religião cristã na época era o catolicismo, só valia você ser católico, você não podia seguir outra religião, você não podia ter outras crenças, né? Você não podia ter outros dogmas, só o catolicismo era correto. Então, se você não era cristão, você não era católico. Se você não era católico, você não era cristão. Então você merece a morte. Então é basicamente isso que acontecia, né? Então, quando é que essa reforma acontece? Ela acontece a partir do século XVI. E ela acaba quando, gente? Alguém pode me responder quando ela acaba? Nossa, eu achando que eu tô aqui na sala de aula com vocês. Ela nunca vai acabar, gente. A reforma religiosa ela nunca acaba. Porque a partir do momento que eu posso criar uma nova religião a partir da leitura da Bíblia, e quem concorda comigo me segue, e quem não concorda que siga outra, automaticamente isso não terá fim. E isso é muito bacana, né? Porque aí cada um segue a sua religião da forma que quiser, segue o que quer e cada um se respeita, né? Então, a reforma religiosa é um movimento que rompe com a Igreja Católica a partir do século XVI, porém ela não tem um fim. Porque eu posso agora, criar uma religião e ir contra a Igreja Católica. E falar assim, a Igreja Católica tá errada nisso, nisso e nisso. Aí é uma reforma. Né? Nunca vai ter um fim. A partir do momento que podemos pensar com a nossa própria cabeça, a gente pode fazer várias reformas religiosas no mundo afora. Podemos fazer quantas a gente quiser. Então, de novo, a reforma religiosa é um movimento que rompe com a Igreja Católica a partir do século XVI. E onde tudo isso acontece? Ela acontece lá na Alemanha com Martinho Lutero em 1517. E ela também acontece na Suíça e acontece na Inglaterra, ainda no século XVI. E por que isso acontece, né? Por que ela acontece? Por que essa reforma acontece? A gente tem que apontar vários motivos, porque não é uma transformação nada fácil, né? É algo bem longo, né? A reforma, ela não foi não é muito fácil você se transformar. Não é fácil você reformar alguma coisa. Você vai passar por um processo longo, né? Tem as suas dificuldades. Então, o primeiro motivo é a corrupção do clero. Então a gente vai falar aqui dos motivos internos, o que estava acontecendo dentro da igreja. Então, um dos primeiros motivos é a corrupção do clero. Lembra que eu falei? O afastamento do clero daquilo que realmente é religião. Como assim, professora, corrupção? O clero devia o quê? Eles deveriam ser humildes, né? O clero deveria ser pobre, o clero deveria preservar a castidade, o clero deveria compartilhar dos valores cristãos. Né? Como, por exemplo, não ter namorada, né? O clero deveria pregar a caridade, ser caridoso. Só que o clero não fazia nada disso, né? O clero, os caras faziam o contrário disso tudo. E muitos membros eram ricos, eles viviam ostentando, eles tinham namoros, né? Eles
eles tinham lá seus relacionamentos, mas nem todos eram safados, né? Quando a gente fala assim, aí vocês podem pensar, nossa, professora, eles eram uns safados vagabundos. Não. Muitos deles se apaixonavam, né? Eles, vamos supor, mano, um padre se apaixonava por alguém e eles não podiam casar. Então, ele simplesmente vivia namorando com essa pessoa, né? Levando uma vida de casado, mas não se casando. É como se fosse assim um namoro clandestino, né? O clero, eles deviam ser caridosos, distribuindo riqueza, mas eles não eram assim. Então, o clero tinha muitos problemas, porque muitas vezes o mano lá do clero, lá o malucão lá que tá no clero, ele não queria ser do clero, né? Ele não nasceu para isso. Só que daí a família dele jurou o filho para a igreja, jurou o maluco lá para a igreja, né? Como uma forma de graça. Então, por exemplo, tem a mamãe e o papai. Aí a mamãe teve um filhinho. A mamãe não podia ter filho. Aí, por um milagre, a mamãe teve um filhinho. E aí, o papai e a mamãe jura o filho para a igreja como forma de milagre. Fala assim, se eu conseguir engravidar meu filho, vai ser um papa, vai ser um padre. E aí, o moleque que não tem nada a ver com a história tem que pagar. A família entrega o maluco, e aí como é que a gente faz? Então, o problema é muito forte, porque o cara não quer ser, mas ele tem que ser. Né, por conta da graça que foi alcançada, e aí ele se ferra. E aí ele se apaixona, e aí ele não pode se apaixonar, ele não pode casar. Então é muito complicado. O clero é muito corrupto, né? Então, tinha aí muitas coisas dentro da igreja que é errado. Então, ó, o afastamento religioso, a hipocrisia, a falta de caráter dos caras era muito forte, né? Os caras era doidão mesmo. Os caras era ruim, mano. Os caras era ruim. O segundo problema, né, que tinha aí, que é uma questão muito importante em alguns pontos sobre a doutrina religiosa da Igreja Católica, que aí eles assumem o erro. Esse erro eles assumem, que é o que? A venda de indulgência, né? E o exemplo disso é a venda do perdão, né? A venda de indulgência, a venda de perdão é a mesma coisa. Então, se alguém comete um crime, é perdoado quando compra uma carta de indulgência de um padre. E aí ele seria perdoado. E o valor pago pelo roubo era mais caro que o valor pago pelo assassinato. Ou seja, quem roubava pagava um preço maior pela carta do que quem matava alguém. Por que será que quem roubava tinha que pagar a carta mais cara do que quem matava? Sendo que o pecado de assassinato é muito maior do que um roubo. Né? Você tirar a vida de uma pessoa não se iguala a você roubar uma bolacha no mercado. Né? Digamos que seja isso. Mas alguém sabe me responder por que o preço da carta de indulgência para quem cometia um roubo era mais caro do que para quem cometia um assassinato? Vou deixar essa pergunta lá no Classroom para vocês responderem, tá? Então, gente, os caras eram muito malandro, né? E aí entra o terceiro problema, a venda de relíquias sagradas, ou seja, venda de pés de santo, pedaços da cruz de Cristo, né? Vamos vender lá os dedinhos de Maria, né? Vamos vender o coração de São Francisco de Assis. Ou seja, eles vendiam peças que eles diziam ser sagradas, só que a gente sabia que era tudo furado, né? A gente sabe agora, porque na época ninguém sabia. O desespero do ser humano faz a gente acreditar em tudo. O quarto problema eram as vendas de cargos do clero. Como assim, professora? Se o cara lá é um burguês ou um nobre e ele quer ter mais espaço na sociedade, na igreja, ele vai lá e coloca o filho dele para ser para entrar no clero. Mas ele não entra como um padre de paróquia. Por que será que ele não entra? Porque o cara é arrogante. Já que ele tá pagando para entrar, ele quer entrar com um nome forte. Aí ele já entra como um bispo. E aí vai lá, eu quero comprar o cargo de bispo. E muitos aí dizem que até cargo de papa foi vendido, né? Ou seja, a igreja faz um acordo de quem pagar mais, né? Então vamos supor, quem paga mais, nossa, mano, o cara pode até virar papa. E isso é um absurdo, né? É um absurdo imenso, porque o cara nunca nem foi na igreja, o cara não sabe nem rezar um terço e vira um bispo só porque comprou um título. Então, o desvio de doutrina, práticas contraditórias acontecem mais. É um desvio de conduta geral que acontece aí na Igreja Católica, né? Então, o negócio, olha como tá sendo. Olha aí, vai falar que eles não estão precisando de uma reforma. Eles estão precisando de uma reforma, que o negócio tá errado. E agora vamos entrar no problema externo, né? O quinto problema, que é um motivo externo, né? Um dos motivos externos.
o que está acontecendo de fora da igreja? Estamos passando por uma diferença, o mundo está mudando, né? Lembra que a gente está aí na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então o mundo está mudado, o mundo está mudando tudo. Estamos aí, ó, na Idade Moderna, as coisas estão mudando. Eu tenho uma vida urbana, eu tenho uma vida dinâmica, eu tenho uma vida de comércio, eu tenho uma vida de direito, uma vida mais racional, mais planejada. Então não me cabe mais esse pensamento dogmático. Não me cabe mais isso. Por exemplo, a igreja dizer que você não pode lucrar e acumular riquezas. Como assim, mano? Eu vivo na cidade, eu preciso produzir, eu preciso vender. Porque se eu não vender, eu não vou ter o que comer. E a igreja fala o quê? A igreja fala, então venda por um preço justo. E aí o comerciante fala, mas eu preciso vender um pouco mais caro, porque senão eu não tenho o que comer. Então tem aí uma mudança de mentalidade. Né? Existe aí uma mudança de mentalidade, porque os caras precisam vender, a igreja católica proíbe. Lembra que eu falei, quando a gente falava lá do mercantilismo, que a igreja era um inimigo do burguês, do comerciante, porque a igreja falava que a prática de venda era um pecado? Tá aí, ó. A igreja não deixava os caras vender. Aí você pensa, então, professora, é fácil. Vocês vão pensar assim, professora, isso é muito fácil. É só eu dizer que a reforma veio para adequar a religião nas formas burguesas, porque a burguesia queria dinheiro. Se fosse isso, estava tudo explicado. Por quê? Porque essa explicação aí, ela é muito fácil, ela é muito gostosa, mas não foi bem assim que aconteceu, né? Quando a gente vai falar de reforma protestante, as aulas de reforma protestante é muito longa. Então é algo muito explicativo. Né? Então aqui o que eu vou falar para vocês é algo muito explicativo, para vocês entenderem essas coisas. Então, vamos entender o quê? Temos a questão de uma mentalidade burguesa não se enquadrando no lucro da igreja. Mas isso, gente, não quer dizer que o burguês não tenha fé e só pensa em dinheiro. Os caras só precisavam de vender para se sustentar, porque a gente está passando aí por um problema de mudança econômica, o mercantilismo, lembra que agora estamos aí com dinheiro e que o rei ele exige imposto e aí está acontecendo muita coisa. Então vamos tentar entender aí que o mundo está mudando. As pessoas estão começando a pensar. Só que as pessoas pensarem não quer dizer que elas não tenham fé. Elas só não querem mais aceitar as práticas que a Igreja Católica empunhavam sobre eles, né? E aí entra o sexto problema, o fortalecimento das monarquias nacionais, né? Agora temos um rei e esse rei tá mandando no bagulho todo, os caras tá mandando em tudo. E o problema é que temos o poder do clero, o poder do papa. Então o clero representa o papa e o papa tá fora do meu país. Então meus interesses enquanto rei são disputados com os interesses do papa que tá lá fora. Então se eu tinha uma religião universal na Idade Média, agora vamos ter uma religião universal na Europa, fragmentada em diversos reinos. E aí começa a encrenca, porque aí o clero não manda mais, é o rei que manda com suas leis. E aí acontece um interesse de conflitos. Lembra que eu falei lá na aula de formação dos estados modernos? Que a gente fala sobre cada rei tá mandando num reino com suas próprias leis, então vai acontecer um conflito, porque antigamente a igreja mandava em tudo, agora com o poder fragmentado, muitos reis mandam. Então imagina o que está acontecendo aí. E aí, vamos entrar no sétimo problema, o sétimo motivo, o renascimento cultural. Lembra que eu falei que ele mostra uma mentalidade que vai muito além do dinheiro? Somos agora individualistas, temos que pensar em nós, né? Eu tenho que pensar em mim. Tem o nacionalismo, onde temos uma igreja universal contra o meu país. Temos o empirismo, em que eu preciso entender, explicar e aprender. Então, essa Bíblia aí, ó, que só o clero tá lendo, tá errado. Por que só o clero pode ler? Por que eu não posso ler? Tá errado isso daí. Entra o humanismo, onde faz a gente questionar sobre os nossos próprios pensamentos, pensar com a nossa própria mente, somos racionais e eu tenho essa capacidade de pensar. Lembra que eu dei um exemplo? Se eu entro numa sala e eu dou um tiro numa pessoa, na Idade Média, se Deus quer, eu tô certa. Mas já na Idade Moderna, não. Poxa, eu sei que matar é errado, mesmo Deus falando, eu não vou matar, porque eu sei que é errado, eu posso pensar. Então, olha quantas coisas estão acontecendo aí.
Olha quantas coisas estão acontecendo. Vendas de cargos do clero foi no outro, eu esqueci de apagar aqui. Então, ignorem vendas de cargo de clero. Isso daqui já foi falado lá do outro. Então, gente, olha o que está acontecendo. Então, isso daí são um dos elementos que faz toda essa desconstruções dos valores da Igreja Católica na relação com esses novos meios, com esses novos valores modernos, né, com esses modos de vida moderno. Então, temos aí problema com o clero corrupto, que fala e prega coisas diferentes, né, a hipocrisia que está acontecendo, né, eles fazem um discurso vendido, o bagulho é bem feio aí, e tá tudo errado, tá tudo errado. E aí, na nossa próxima aula, vamos falar do quê? Vamos falar do luteranismo. Vamos falar do luteranismo na Alemanha. Vamos falar de Martinho Lutero. Então, vocês anotem tudo dessa aula bonitinho, que eu já vou colocar nossa outra aula lá pra gente dar continuidade, tá bom? Até a próxima, gente.